Tudo bem com você? Eu sou Pablo Roskin e te convido a fazer parte da história do Café Araribóia com a gente. Pegue seu café, coloque o fone de ouvido e participe do nosso passeio pela história. Na escola, há alguns anos, alguns poucos anos, eu aprendi que história era estudar o passado para entender o presente e assim melhorar o futuro. Se é assim mesmo, eu aprendi muito pouco desse passado, porque eu não entendo muitas coisas que acontecem hoje e tenho muito medo do que esperar como melhor no futuro. Afinal de contas, melhor para quem? Dito isso, vamos ao Café Araribóia, que acredito ter uma definição um pouco diferente sobre o tema. Com a palavra, os professores que desenvolveram o projeto e a quem desde já agradeço pela lembrança do meu nome para contribuir nesse trabalho. Flávia Campani e Eduardo Marques, também conhecido como Padreco. Se apresentem e nos encantem contando o que fizeram os que viveram por aqui antes da gente. Falem! Olá! Chegamos. Muita ansiedade. Tenho certeza que a gente vai trazer um conteúdo diferenciado, muito interessante, né? Vamos pensar aí um pouquinho sobre a história do Rio de Janeiro, sobre a história da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui, na verdade, duas grandes vertentes, né? A gente vai pensar nos programas em formato de podcast e também nos passeios culturais, né? A gente está pensando, né, em levar essas informações para onde elas aconteceram, né? Para a cidade, né, do Rio de Janeiro. Principalmente o nosso foco inicial é o centro histórico do Rio de Janeiro. Então, o Café Araribóia é um projeto pensado há algum tempo, né? Eu e Padreco, nós somos companheiros de sala de aula, somos professores, né? Temos bastante tempo enquanto professores em sala de aula, né? Mais de 20 anos aí, né, dando aula, e a gente resolveu colocar em prática um projeto que a gente vem pensando há muito tempo, que a gente vem querendo fazer há muito tempo, e agora a gente conseguiu, né, se unir, colocar nossas ideias, um grupo, né, de trabalho sensacional. A gente tem aqui o Pablo, né, que está sendo nosso super companheiro, ensinando a gente a usar mídia, né, rede social. A gente está ainda aprendendo muita coisa, mas eu tenho certeza que esse é um projeto lindo, diferente, né, com o nome, né, do nosso Araribóia. A gente não podia pensar, né, em outro nome, porque a gente também vai pensar mais adiante em falar um pouquinho da nossa cidade. Somos de Niterói, né, a cidade fundada, né, pelo nativo Araribóia, né? Então a gente tem muito aí a caminhar e a contar para vocês sobre esses dois projetos que vão caminhar juntos, né? Tanto o podcast como o passeio cultural Centro Histórico do Rio. Padreco, é com você, meu amigo. A Flávia já transmitiu aí o mais importante. Eu como ela, estudei na Universidade Federal Fluminense. Somos do mesmo período na faculdade, mas não nos encontramos, porque um estudava pela manhã, o outro estudava mais à noite. Mas estamos aí nessa estrada há mais de 20 anos, lecionando, né, para as escolas, sobretudo particulares da cidade de Niterói, né, ensino fundamental, ensino médio, e agora estamos nos aventurando, né, nessa nova forma de lecionar, né? As comunicações estão cada vez mais avançando, cada vez mais, né, entrando no nosso dia a dia, através dos aplicativos, através de várias formas de tecnologia, e justamente por conta disso, a gente resolveu também entrar nessa seara, sair um pouco da sala de aula convencional, né, do quadro branco, né, do piloto, e agora vir para cá e mostrar a história, que é fantástica, né, e aquilo que o Pablo falou no início, né, de, né, uma ideia de história, né,
que não se concretizou. Isso, né, acontece com a grande maioria, né? Uma vez que foi ensinado, ainda mais para as nossas gerações, né, com mais de 25 anos, né, não é o meu caso. Uma forma de estudar história que não é legal, entendeu? Né? A gente tinha que decorar coisas, tinha que decorar datas, tinha que decorar nomes, e aquilo que é o importante, a essência da história, que não é nem estudar o passado, né, para entender o presente e melhorar o futuro, né? É para a gente compreender as mudanças e as permanências da sociedade, né? Essa sociedade que vai, né, se transformando ao longo do tempo, evoluindo em alguns aspectos, regredindo em outros, né? Às vezes até entrando num ciclo, né, que a gente, né, se assusta a entender como é que determinados pensamentos retornam, né, para o nosso dia a dia. Mas a história ela nos ajuda a ter uma criticidade maior, né, de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, né? Então, foi pensando nisso que a gente aceitou esse desafio, né? Vamos agora também, né, trabalhar a história através das imagens, através das redes sociais, através agora de podcast, de vídeo, e vamos em frente. É importante a gente ressaltar o pensar fora da caixinha, né? A história nos serve para isso, pensar fora da caixinha, ter senso crítico, né? A ideia desse canal também é um pouco isso, né? Como que a gente analisa determinados acontecimentos? De que forma a gente pensa sobre esses acontecimentos? A gente tem que falar sobre tudo que está acontecendo, porque a gente é muito cobrado a falar sobre tudo que está acontecendo. Mas a gente realmente precisa falar sobre tudo que está acontecendo, ou a gente precisa primeiro se informar, né, pensar fora da caixinha, usar o senso crítico para poder ter opiniões sobre determinados assuntos? A gente vive num mundo muito imediatista, né, que a gente precisa se posicionar. Se você não se posiciona, né, você está, né, tá por fora. Né? Não é bem assim, a gente tem que ter muito cuidado com determinados posicionamentos, com determinadas falas, sem conhecimento prévio, né? Os historiadores deixam isso muito claro, né? A gente que é historiador há tanto tempo, né, que estudou, que fez, né, pós, mestrado, né, a gente consegue entender isso com muita clareza, né? O pensar fora da caixinha, o ter senso crítico, porém sabendo do que está falando, né? E sabendo também que nem tudo a gente precisa falar, se posicionar, né? Eu acho que o estudo de história hoje, ele tem um pouco disso também. Acho que a gente fala bastante disso em sala de aula, né, Padre? Né? Quando a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente tem que conhecer, né? Hoje está muito, é minha opinião, eu vou falar, eu vi no WhatsApp, eu recebi um vídeo. A gente precisa ter cuidado para analisar determinadas informações. A gente está na era das fake news, né? Cada vez mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar determinadas informações. E a gente aqui no Café Araribóia vai trazer, né, com muito estudo, né? A gente aqui, para montar esse primeiro programa, foram quase um mês de muita leitura, muita pesquisa. Não é fácil buscar essas fontes, né? A gente até ficou, né, precisa de fontes confiáveis, né? Saber onde você vai buscar essa informação, porque a gente tem que ter esse cuidado, principalmente nós, enquanto historiadores, né? Ter esse cuidado na hora de passar essa informação para o público, né? Então, fiquem assim, tenham a certeza de que não precisam se posicionar sobre tudo, não. Não é necessário que isso aconteça. Dito isso, vamos começar a contar a história? Era uma vez... Era uma vez a cidade do Rio de Janeiro. E o que a Flávia acabou de falar, eu só vou acrescentar um ponto. A gente vive num país em que a história ela é muito desvalorizada, né? Seja através do desrespeito aos elementos históricos, aos vestígios históricos, né? Destruição de
né, construções antigas, né, demolição de construções antigas para alguma coisa mais moderna. Então a gente percebe que a história ela é vítima, né, da falta dessa valorização, né? Isso também é um elemento que a gente, né, acabou usando como motriz para desenvolver esse projeto. E o Rio de Janeiro não é diferente, né? Sobretudo a gente está falando de uma cidade, né, fundada em 1565, né, e poucas coisas restaram desse início, né? A gente tem poucos lugares acessíveis, né, que a gente pode olhar e ver como era construído um determinado ponto, né, no século XVI, no século XVII. É evidente que isso também tem a ver com o próprio material, né, que era usado nessas construções. Mas antes da gente falar da história, né, da fundação da cidade, a gente tem que entender um pouquinho a geografia, né? E a geografia é nossa parceira, né, nesse projeto, né? A região da Baía de Guanabara, né, o termo usado, né, pelos indígenas para falar do encontro, né, com o mar, é o seio do mar, rio-mar, né? São significados que você vai encontrar aí pela internet para falar da palavra Guanabara, né? Essa região ela é uma região de uma topografia muito acidentada, com muitos morros, montanhas, né, em todo o território, né, da Bahia, né? Isso faz com que, né, as áreas mais planas, as áreas de planície, sejam áreas de vales, né? E como nós vivemos numa região de clima tropical, em que o clima chuvoso ele é muito intenso, né, entre outubro e março, né, você imagina que essas regiões de vale são regiões que recebem muita água nesse período. A própria cidade, né, de Niterói, o seu nome tem a ver com a água, né? As águas escondidas, por conta da quantidade de rios, da quantidade de riachos, frutos dessa topografia acidentada, né? Então, você tem, né, em algumas áreas, como mais afastado, no final da Baía de Guanabara, a Baixada Fluminense, né, uma área, então, que tende a alagar com muita intensidade, justamente por ser uma região, né, com parte do relevo mais baixo do que o nível do mar. Mas nessa área, né, mais próximo da entrada da Bahia, tem algumas áreas de alagadiças, alguns pântanos. Nesse período, então, do século XVI, quando os portugueses chegam no território, né, isso era visível, né? Então, geograficamente, a gente tem essa estrutura, né? Grande parte do território, né, da Baía de Guanabara, né, era ocupado pela Mata Atlântica, e ele é justamente nessa região que os nativos eles vão ocupar, né? A presença tupi, né, ela ocupa o território, né, mais ou menos desde do século X, né? E a região, né, onde hoje a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ter dois grupos de nativos mais importantes. Os tupinambás, da Confederação dos Tamoios, né, ficavam, então, né, na região, né, onde hoje seria a Praia do Flamengo e parte da área central da cidade, uma região conhecida como Uruçumirim, e havia os temiminós, que ficavam, né, sobretudo na ilha de Paranapuã, onde hoje é a Ilha do Governador. Esses dois grupos entravam em choque muitas vezes, né? Há uma disputa pelo território, há uma disputa pelos recursos naturais desse território.
Então, né, a gente tem esse impasse ao longo, né, de vários anos, até que em 1502 nós temos a primeira expedição portuguesa que chega ao território, né, da Baía de Guanabara. A expedição chefiada por Gaspar Lemos, tendo como um dos pilotos Américo Vespúcio. E aí é interessante a gente perceber, né, que esses navegadores eles tinham uma determinada nacionalidade, mas eles estão a serviço de qualquer país que o contratava. A gente está passando aquele período conhecido como expansão marítima, né, Flávia? Né? Vide Colombo, né? Colombo era genovês, Colombo, navega, genovês, né? Navega pela Espanha. Era português, que vai estar a serviço da Espanha na circunnavegação do planeta. Então, eles têm esse trabalho aí, né? É um freelancer, né, daquele momento, certo? Né? Então, esse processo está acontecendo dentro daquilo que a gente conhece como expansão marítima, né? A gente até pode pensar mais adiante, Flávio, né, criar um episódio para falar todo esse processo da centralização do Estado no continente europeu. Mas hoje vamos focar no Rio de Janeiro, senão esse episódio vai se estender, né? Então, você tem a chegada do Gaspar Lemos e a denominação Rio de Janeiro, ela acontece, né, em virtude dessa chegada. Eles acreditavam que, né, a Baía de Guanabara fosse, né, um rio, né? Eu já até li algumas pesquisas que diziam que, na verdade, o próprio conceito de rio e de baía, naquele momento, eram muito semelhantes. Então, pode ter sido também isso, né? E aí, como eles chegam em janeiro, o nome que eles dão é Rio de Janeiro. São conceitos geográficos muito confusos para a época, e a gente acredita que não tenha sido nenhum erro, né? É porque era realmente difícil diferenciar Rio de Bahia, né? Então, a ideia do nome não é tão errada assim, né? Exatamente. É importante salientar isso. Verdade. No ano seguinte, 1503 para 1504, você tem uma outra expedição, a expedição de Gonçalo Coelho, né, que também visita a região da Baía de Guanabara. Inclusive, criam uma pequena feitoria, né, uma pequena base para troca com os nativos, né, sobretudo do pau-brasil, né? Então, a gente percebe que começa a despertar o interesse por essa madeira, extremamente valorizada, tanto para a construção de navios, para a construção de móveis, sobretudo porque a partir dela, né, se retira a tinta avermelhada, e uma tinta que era muito usada, sobretudo pelos monarcas, né? Se você pega as pinturas da época, né, os mantos, né, as roupas vermelhas, elas eram uma característica, né, dos monarcas. Então, a tinta era muito valorizada. Então, essa madeira ela vai bombar no continente europeu. E, então, o Gonçalo Coelho ele vem e cria essa pequena feitoria, essa pequena base, e segue adiante. Você percebe que não havia uma ocupação ainda do território, né? O Rio de Janeiro ele vai ser usado durante muitos anos como uma espécie de entreposto de reabastecimento, né? Sobretudo porque, aí volta a falar da questão geográfica, por conta dessa quantidade de rios, por conta dessa quantidade de água doce disponível, para as expedições que viajariam, né, mais para o sul, eles paravam aqui para reabastecer, sobretudo de água, né? Tem depois Fernão de Magalhães, que chega em 1519, também passa por aqui. Como não havia uma ocupação efetiva, ele
rebatiza, né, a região como a Baía de Santa Luzia e vai embora. Certo? Né? Em 1530, e aí a gente pode fazer um parênteses, entre 1500 e 1530, Portugal não ocupa ativamente o território, até porque estava muito envolvido com o comércio de especiarias, as especiarias vindo das Índias Orientais. E, então, isso faz com que Portugal foque nesse comércio e a ocupação é deixada de lado no território brasileiro. Em 1530, tem a primeira grande expedição liderada por Martim Afonso de Souza, né, que tinha como objetivo ir até mais ao sul, né, na foz do Rio da Prata. E ele para também no Rio de Janeiro para reabastecimento. Ele segue viagem, né, só que chegando na região do Rio da Prata ocorre um naufrágio, né, e ele então, né, retorna e funda em 1532 a capitania de São Vicente, né, onde hoje é o estado de São Paulo. Né? Ali você tem a primeira fundação de uma estrutura urbana ativa, e nesse processo, né, de estruturação também tem o início do processo de produção de cana-de-açúcar. Né? Então, né, o território brasileiro, ele, além de ser valorizado pelo pau-brasil, ele começa também a ser usado, né, para a construção de engenhos de açúcar. Certo? Quer falar alguma coisa, Flávia? Não, a linha é essa mesmo, essa questão da falta de interesse de Portugal, né, pela colonização efetiva. A gente até trabalha com uma nomenclatura, né, período pré-colonizador, né, os nossos alunos entendem muito bem, né, quando a gente fala sobre isso. Por que Portugal, por vários motivos, mas o principal está bombando o comércio com as Índias, então não tem interesse, e como cai a ficha, né, e aí a gente também pode pensar de falar do Tratado de Tordesilhas, né, que é a divisão do novo mundo encontrado, né, novo, com muitas aspas, né, entre Portugal e Espanha, né, como que as outras grandes potências europeias, né, não ligam para essa assinatura desse tratado, né, que é um tratado autenticado lá pelo Papa, né, que diz que as terras seriam divididas entre Portugal e Espanha, só que Holanda, Inglaterra e principalmente a França, que é o nosso grande objeto de estudo de fala aqui, né, como que eles estão de olho e interessados também no comércio do pau-brasil, né, na comercialização do pau-brasil, como que o pau-brasil é importante, como ele é explorado, né, nesse momento aí que Portugal não está se preocupando muito com a nossa colonização. Você chegou até 1530, né, Padre? Você estava falando aí do açúcar, né? Dá mais uma palavrinha aí que depois eu entro com a ocupação francesa. Eu iria incorporar nesse momento um aluno de 7º ano e ele perguntar, tia Flávia, né, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Tratado de Tordesilhas foi a divisão, né, do que para evitar uma guerra, né? O tratado ele existiu para evitar uma guerra, né, entre Portugal e Espanha. Né? Esses dois países, por questões de chegada a né, Portugal sai primeiro, né? A gente falando aí de grandes navegações, Portugal começa primeiro, né? Ele é precursor nessa expansão marítima e logo depois sai a Espanha, né? A Espanha está até um pouco atrasada porque tem lá todas aquelas questões de unificação do território. A Espanha ainda não está totalmente unificada, né? Bom, enfim, quando, né, chegam por aqui na América, né, e também na África, né, Portugal também vai ocupar uma parte do litoral africano, eles resolvem, então, resolver essa questão, né, decidir o que vai ser feito e dividem esse novo mundo encontrado, né, com o apoio da Igreja Católica, né? Só que essa divisão ela é feita sem levar em consideração os povos que aqui já estavam. Isso é muito importante de ser falado. Inclusive, a palavra descobrimento, né, a gente já sabe que caiu por terra,
A gente não usa mais essa palavra, né? Não se descobriu, não se descobre que já existe, né? Então, essa divisão foi feita, esse tratado de Tordesilhas ele foi feito para você evitar realmente um conflito armado entre esses dois países, né? Portugal e Espanha. E aí eu reforço, as outras potências europeias, né, não estão nem aí para esse tratado, né? Elas desconhecem a validade desse tratado e resolvem dar uma voltinha por aqui também, principalmente na América. E os franceses chegam, né, aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Pode seguir, Padre. Exatamente, né? Se a gente observa a Holanda e a Inglaterra, esse processo até de expansão, ele acontece sobretudo na parte norte do continente. Isso. Né? Você pega até a própria região de Nova York, né? A Nova Amsterdã, né? Ela é fundada por holandeses. Né? Você tem a ocupação dos ingleses na região do Canadá, você tem ocupação dos ingleses em parte ali do que depois, né, é denominado de 13 colônias. Então, a gente vê essa situação. Os franceses são mais ousados, né, nessa parada aí. Tanto é que o rei Luís XII, né, ele né, personificando a ironia, né, se ele tivesse no mundo atual, né, ele teria feito um Twitter, né, a respeito, né, ele diz: em que artigo de seu testamento Adão repartiu a terra entre portugueses e espanhóis? Perfeito. Ou seja, ele queria ver o testamento de Adão e Eva dizendo: olha, o mundo é dividido entre portugueses e espanhóis. Como não existe, né, esse testamento, né, e aí depois a gente pode até falar sobre Adão e Eva num episódio futuro, né? Ele simplesmente não cumpre com aquilo ali. E o seu sucessor, o rei Francisco I, é ele que é o incentivador, né, do processo de expansão francesa. Né? Mas aí eu vou fazer um parênteses. Esse período que a gente está falando, né, primeira metade do século XVI, é o período em que as tretas estão acontecendo na Europa por conta da Reforma Protestante. Exatamente. As guerras religiosas entre católicos e protestantes estão tomando conta da Europa. Exatamente. E, inclusive, da França, né? E que vai aparecer um pouquinho aqui na ocupação francesa no Rio de Janeiro. Exatamente, né? Então, né, o nobre Villegagnon, Nicolas de Villegagnon, ele né, começa a ficar empolgado, né, com a possibilidade de fazer uma expedição, de ocupar essas terras no Novo Mundo. Ele começa a receber incentivos, né, ele começa a receber PIX da época para fazer o processo de expansão, de criar a expedição e tudo mais. E, inclusive, o próprio rei. O rei, então, também financia, né, esse processo. Mas o rei é convencido, né? O rei é convencido a financiar esse processo. Essa história é muito interessante. Então, vai lá. Em 1550, na cidade de Rouen, na França, o rei vai apresentar sua esposa, a Catarina de Médicis, e aos negociantes, né, que vão para convencer o rei a montar uma expedição, né, a bancar essa expedição. A gente sabe que essas expedições eram muito caras, então nem sempre o governo tinha dinheiro suficiente para isso. Então, os negociantes, nesse momento, eles são muito importantes, porque eles também financiam parte dessas viagens, né? Enfim, a festa é feita, o rei apresenta sua esposa, e a festa conta com a participação de um grupo de nativos tamoios, que são levados para essa cidade francesa, né, para apresentar uma tribo, né, indígena, como que era uma tribo, né? Então, o rei fica maravilhado com o que ele vê, e a gente pensa como que essas culturas, né, vão entrar em choque, porque elas não se conhecem, elas nunca se viram, são culturas completamente diferentes, em todos os sentidos, né? Então, o rei fica maravilhado quando ele vê
esse grupo de tamoios, né, de nativos tamoios, e ele fica convencido de que, de repente, vale a pena investir. Manda um cartógrafo, né, para mapear a região, e os cartógrafos, nessa época, valiam ouro, né, porque os mapas são muito importantes para o sucesso das viagens, né? O cartógrafo volta e fala, vai porque vai ser sucesso, vai porque a área é boa. Né? Em 1555, então, os franceses chegam, né, na cidade do Rio, e isso acende um alerta lá em Portugal. Né? Isso acende um alerta lá em Portugal. Opa, tem coisa boa ali que a gente estava desprezando. E olha os franceses chegando. Né? Então, a ocupação francesa, ela é determinante para os portugueses entenderem que essa região, apesar dessa topografia toda, né, complicada, explicada aí por Padre Eco no início do programa, né, essa região ela é estratégica comercialmente e ela é estratégica militarmente. Né? Então, a chegada dos franceses é que vai acender o alerta, né, nos portugueses. É importante que isso seja ressaltado. Exatamente. Né? Né, esse alerta também se dava porque o Rio de Janeiro, como o Fábio falou, tem uma posição estratégica, né, principalmente se você percebe que, a partir do Rio de Janeiro, eles poderiam, né, descer um pouquinho mais pelo continente e ocupar outros territórios. Né? E a própria questão do açúcar ali em São Vicente chama a atenção também dos franceses. Né? E os franceses, então, aliados dos tamoios, vêm para a região e fazem uma ocupação ali, né, ali próximo do que hoje seria o aeroporto São Dumont, a ilha de Sergipe. Fazem ali uma fortaleza muito, muito, muito bem armada, o Forte Coligny, e ficam ali até, né, 1560. Né? O Villegagnon, ele não fica até 1560, ele vai embora, né, em 1558. Né? Parece que ele era uma pessoa extremamente rigorosa, uma pessoa extremamente, né, disciplinarizada, que cobrava demais, até por conta da questão da religião. Então, aí a influência dos huguenotes, né, dos protestantes, né, nessa ocupação, faz com que parte, né, desses franceses que chegam, né, fiquem, aí eu vou usar um termo mais atual, fiquem bolados com Villegagnon. Tanto é que alguns vão embora, né? Outros ficam, né, mais ou menos por volta aí de 74 franceses permanecem, mas Villegagnon vai embora. E é justamente nesse processo que Portugal, né, envia expedições para retirada dos franceses daqui. O governador-geral, né, do Brasil, Mendes Sá, né, ele envia o seu sobrinho, né, o Estácio de Sá, que no dia 1º de março de 1565 chega na região entre o Morro de Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, ali, né, onde hoje é parte da Urca, ali na Praia Vermelha, e faz a primeira base, né, a primeira fundação dentro ali do território da Baía de Guanabara, né, oficialmente de uma estrutura portuguesa. Exatamente. E a ocupação, né? Ocupar o território. Os portugueses precisavam definitivamente ocupar o território para conseguir combater um combate extremamente violento, com muitas mortes de todos os lados, inclusive de povos nativos, né? Os grupos que vão apoiar portugueses e franceses. Lembrando que esses nativos estão querendo, na verdade, recuperar suas terras, né? Então, e numa parte rápido aqui, nada mal você começar pela Urca, né? Nada mal. Nada mal uma selfiezinha na mureta da Urca. Então, nada mal
se a gente observar pela questão da paisagem. Mas se você pensar, né, estrategicamente, a Urca era um território vulnerável. Vulnerável, porque sem proteção, sem exatamente. proteção. Ele está ali próximo da entrada da Baía de Guanabara. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Né? Esse era o grande medo dos portugueses, né? Esse era o grande medo dos portugueses. Como proteger, por isso a cidade nasce no morro, né? As cidades, né, coloniais aqui no Brasil, né, nascem nos morros. Isso é muito importante de ser ressaltado. A posição estratégica de você ver quem chega, ver quem sai, né? Você organiza o esporte, você coloca os prédios mais importantes na parte alta da cidade, né? Os prédios públicos ficam na parte alta da cidade. A gente vai falar um pouquinho sobre parte alta, parte baixa, né? E como que isso é importante, é estratégico, e obviamente que a região ali que o Padre ressaltou da Urca era mais vulnerável, exatamente porque você não tinha essa proteção, né, dos morros, por exemplo, né? Exatamente. Tanto é que essa entrada da Baía de Guanabara se constrói em duas fortalezas, né? A Fortaleza de Santa Cruz de um lado, a Fortaleza de São João de outro, para justamente impedir a entrada. A Baía de Guanabara ela é estratégica, né? Até nesse ponto, porque para uma expedição estrangeira invadir, tinha que enfrentar inicialmente essas duas fortalezas. Então, a cidade não podia ficar ali. A cidade tinha que ficar mais para dentro do território da Baía de Guanabara. Né? E aí eu vou fechar. Né? De 1565 a 1567, você continua tendo o conflito entre portugueses e franceses, né? Os tamoios, né, ao lado dos franceses, embora parte desses tamoios também já não estava mais ao lado dos franceses por conta da catequese dos jesuítas. Exatamente. A entrada dos jesuítas com os portugueses foi fundamental para esse processo de controle da massa nativa. Né? Então, os franceses estão começando a perder apoio, enquanto que os portugueses tinham apoio. Os portugueses têm reforço, né? Os portugueses ganham o reforço tem lá os seminóis, né, liderados pelo nosso grande homenageado. Araribóia, né? Nosso amigo. Exatamente. E aí tem os franceses saem do Forte Coligny na ilha de Sergipe, hoje chamada Ilha Villegagnon, correm, alguns vão embora, dos 74, a maioria, né, corre do pau, né? Uma parte vai ali para a região do Uruçumirim, na Praia do Flamengo, onde tinha a base lá, a aldeia carioca, né, dos tamoios. Então, de 1565 a 1567, você continua tendo o conflito, e os portugueses derrotam os franceses no dia 20 de janeiro de 1567, dia de São Sebastião. São Sebastião. Então, São Sebastião se torna o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Depois, evidentemente, né, a ideia de Sebastião vai ser reforçada por conta do rei Dom Sebastião. Né? Flávio depois vai trocar uma ideia, trocar um zap com a gente sobre isso. Né? E então, a partir desse processo, os franceses vão embora e começam efetivamente a ocupação. Então, a área que antes era ali na Urca é deslocada um pouco mais ali próximo da ilha de Sergipe, onde ficava o Morro do Descanso, que vai ser chamado a partir daí do Morro do Castelo. Que a tia Flávia, né, maravilhosamente vai conversar, vai contar para a gente nesse momento. Tudo isso foi falado aqui, é super importante entender esses movimentos, né, por que Portugal, enfim, Portugal demorou a ocupar, né, a cidade do Rio, essa é a grande verdade. O alerta foi dado pelos franceses, né, os franceses chegaram, mostraram que a região tinha valor, né, que a região era importante, que a região era estratégica, né, e aí os portugueses resolveram chegar
e a gente já sabe que tiveram sucesso, conseguiram finalmente expulsar os franceses em 1567, e tem essa questão aí importante, quando a gente pensa em geografia, né, da cidade, recorte da cidade, a questão da cidade alta e da cidade baixa, né? Todas as cidades coloniais aqui do Brasil vão surgir na parte alta, como eu já ressaltei, né, que essa questão ela é estratégica, é de defesa, né? Todas elas começam pelos morros, né? Não vai ser diferente do Rio de Janeiro, né? Interessante ressaltar que tem a questão das águas, que o Padre muito bem lembrou a gente, né? Os franceses já tinham percebido isso, e os portugueses vão perceber também, né? Como a região ela né, poderosa, né, com água, como tem água nessa região, como isso é importante preocupação, né? De você, por exemplo, abastecer os navios que chegam, né? Que vão seguir viagem. Então também é um local de passagem, né? O local que o navio chega, se reabastece e segue viagem. Né? Então, tem esse ponto estratégico também. Né? A cidade ela vai nascer entre esses morros aí que o Padre muito bem citou, né? Morro do Castelo, Santo Antônio, São Bento, Morro da Conceição. Esse é o nosso núcleo de povoamento. Então, como a gente já ressaltou, na parte alta a gente tem os prédios públicos e na parte baixa a gente tem as plantações, a gente tem as pequenas casas, futuramente as chácaras, algumas regiões já com engenho, né, que também será produzido o açúcar, né? A população ainda muito pequena, isso é muito interessante de pensar como que a população da região, da cidade do Rio de Janeiro, em 1585, para vocês terem uma ideia, apenas 4.000, eles chamam de 4.000 almas, né? Apenas 4.000 pessoas, a grande maioria ainda de nativos, então você tem aí poucos colonizadores, né, nessa região, mais ou menos 750 portugueses, 100 africanos e o resto de nativos. Então, assim, você tem ainda muito pouco, muito poucas pessoas que vêm de Portugal para cá, né, com disposição para vir para cá. Né? Então, a cidade, ela cresce, né? Outra coisa importante é que as ruas na Cidade Baixa, elas vão ser estrategicamente colocadas como próximas ao porto. Então, é o Porto do Rio que vai definir a localidade dessas ruas. As principais ruas, Rua da Misericórdia, Rua da Direita, Rua São José e Rua da Ajuda. Essas ruelazinhas do centro que a gente vai explorar bastante nos passeios, né? Algumas dessas que eu citei aqui ainda existem, né? Ainda têm o mesmo nome, são ruas importantes para contar a história da cidade. Né? Quem nunca ouviu falar da Rua do Ouvidor, por exemplo? Né? Então, é importante pensar como é que essa cidade vai ser pensada, né? Como é que essa cidade vai ser formada. Lembrando que o Rio ainda não é capital, né? A capital da colônia ainda é Salvador, né? Por conta do comércio de açúcar, né? Do Nordeste açucareiro. Era lá que Portugal estava interessado, ainda, né? Ainda o interesse português era lá com a produção açucareira, né? O Rio de Janeiro vai demorar um pouquinho, mas vai chegar a vez do Rio com a descoberta do ouro, né? Quando se encontram as pedras preciosas na famosa região das Minas. Quando a gente fala Minas, a gente não está falando só de Minas Gerais, a gente está falando também de Goiás e Mato Grosso, onde foi encontrado muito ouro, né? Ouro e diamante, né? É importante ressaltar que a gente tem aí uma grande produção aurífera nessa região, e aí sim, né, a questão da produção açucareira já está um pouco, ela não para, ela continua, porém ela já está entrando em crise, por conta lá dos holandeses, que ocupam, né, por uma questão histórica, chamada União Ibérica, né, quando Portugal perde o seu rei, o famoso Dom Sebastião, né, quem nunca ouviu falar do rei Dom Sebastião, que morre numa batalha, numa região da África, o corpo dele desaparece, isso gera uma lenda interessantíssima, que é o sebastianismo, e aí Portugal fica sob domínio espanhol. A Holanda, que, né, era parceira de Portugal na comercialização do açúcar, é proibida pelos espanhóis de fazer essa comercialização, uma questão histórica entre Holanda e Espanha, se estranhavam bastante, a Holanda havia sido colônia espanhola, né, e aí a Holanda é proibida de comercializar açúcar e resolve invadir
Nordeste açucareiro, primeiro a tentativa que deu errado na Bahia, e depois a tentativa de sucesso em Pernambuco. São expulsos, né? Logo depois, 1654, os holandeses são expulsos, e aí eles vão levar todo esse processo de produção açucareira para as Antilhas, que começam a concorrer com o açúcar brasileiro. Então, a produção açucareira é um pouquinho em crise, né? E aí Portugal resolve, então, voltar os seus olhos para a produção aurífera na região das Minas, e o Rio de Janeiro tem tudo a ver com isso, porque quem é mais perto da região das Minas? O Nordeste, a Bahia ou o Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro, né? E aí o Rio de Janeiro, então, finalmente vai se tornar a capital da colônia em 1763, e assim vai permanecer até perder, né, essa posição em 1960, que a gente vai falar muito disso também, com a Constituição de Brasília, né? O Rio deixa de ser capital, mas o Rio fica sendo capital a partir de 1763. Isso é muito importante para a história da cidade, né? Isso é muito importante para a história da cidade, porque o Rio vai ganhar muito em obras, vai crescer, né? A população vai triplicar, aquela população de 4 mil almas, né? Vai praticamente triplicar, né? Então, o Rio vai ganhar muito, passando a ser, finalmente, capital da colônia portuguesa, né? Capital aqui do Brasil. Isso aí. Eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais dessa história para os próximos programas, né? Pois é, eu ia pedir para vocês fazerem um link, já que chegaram no Rio de Janeiro, capital, no passeio que vocês estão programando, o que vai acontecer, por onde vão, por onde vêm, o que vão falar, tipo Globo Repórter, sabe? O que comem, como vivem. Exatamente. Então, deixa eu só acrescentar um ponto ainda sobre a questão do Morro do Castelo, que hoje já não existe mais. Foi derrubado, né? Apenas um pedacinho dele ali na Misericórdia, que a ladeira da Misericórdia. Da Misericórdia Carioca, né? Ali era o antigo Morro do Castelo. E esse Morro do Castelo, ele vai ser retirado por algumas razões, que a gente vai falar no próximo episódio. Né? Falar do Rio de Janeiro, porra, é episódio o ano inteiro, entendeu? Porque tem muita coisa para se falar. A Flávia falou dos engenhos, a gente tem ainda que falar dos engenhos, né, das igrejas, e tem muita coisa. Então, aí focando na questão do passeio que o Pablo falou, né, o passeio, né, ele também vai ser dividido por etapas. Né? Nós vamos criar roteiros diferentes, porque senão fica uma coisa muito extensa e muito cansativa. O primeiro passeio, né, o primeiro roteiro é o entorno da Praça 15. A gente vai falar da construção do poder ali em torno da Praça 15, mostrando ali as ruas, a Rua do Ouvidor, né, o Beco dos Barbeiros. Talvez seja o ponto mais interessante, porque a construção da ruela do Beco dos Barbeiros é diferente do que a gente tem hoje, né? A Igreja Nossa Senhora do Carmo, o Convento das Carmelitas, o Paço Imperial. Então a gente vai explorar essa área, né, inicialmente. Depois a gente vai pegar, né, um roteiro varguista, né, o roteiro do Pereira Passos, né, o roteiro, né, ligado à escravidão, o roteiro de Tiradentes. Então repara só que a gente tem uma dimensão. O roteiro da Proclamação da República, a gente tem uma dimensão gigantesca, de caminhos, né, que a gente pode seguir ali no centro do Rio de Janeiro. Para a gente que é apaixonado por história, andar pelo centro do Rio de Janeiro é uma sensação assim indescritível. Né? Você está andando, né, literalmente na história, você está pisando na história. E como que esses caminhos são tão pouco explorados, são tão pouco conhecidos, né? Você não tem muito mapeamento daquela região ali como um grande, né, centro histórico. Você tem muito pouca informação, muito pouco conhecimento. As pessoas andam por ali e nem sabem das coisas que aconteceram. E é isso que a gente quer trazer nos passeios.
que as pessoas conheçam o local por onde elas estão passando, conheçam as histórias, né, que envolvem toda essa região. É isso que a gente pensa em fazer, e a gente tem certeza que vai ser sucesso, vai dar muito certo. Esse primeiro passeio já tem data? Sim. A princípio, né, a gente está agendando aí para o dia 7 de maio. Maravilha, colocarei na agenda. A gente quer divulgar, a gente quer pegar na divulgação primeiro, divulgar bastante. Lembrando que tem aí nesse meio do caminho tem um carnaval, então a gente não quer atropelar as coisas, né? Então, para evitar... Carnaval tem Páscoa, tudo misturado ao mesmo tempo, carnaval depois da Páscoa. Pois tá complicado. Então, como a gente quer evitar misturar esses acontecimentos, a gente resolveu colocar para maio esse primeiro passeio de abertura, né? Que a gente vai explorar aquela região ali bem, na região das barcas, né? Praça 15. Deixa eu fazer uma última pergunta que me veio aqui agora. Como é que os colegas de vocês vão explicar 2020, 21 e 22 daqui a algum tempo? Porque carnaval depois da Páscoa, no feriado... Se fosse só isso, estava ótimo, né? Se fosse só o plano do carnaval... Né? É um tema para um episódio específico aí, hein, Pablo? A gente pode pensar nisso aí. Na verdade, as coisas vêm se transformando e ficando estranhas desde 2013, né? Pelos 20 centavos, né? Pelos 20 centavos, enfim, as coisas começaram a ficar esquisitas e, né, vai ser bem difícil. A gente vai conseguir porque a gente estuda para isso, mas não vai ser uma tarefa fácil, não. A gente vai fazer, mas vai ser difícil. Me deem, e para quem está vendo e ouvindo a gente, um teaser do que a gente vai ver no próximo episódio. O que a gente vai conhecer da história no episódio que vem? Continuaremos a falar do Rio de Janeiro, da construção do Rio de Janeiro, só que olhando agora como capital, né? Primeiro capital da colônia e capital do Reino Português, né? Melhor dizendo, capital do Império Português. Império Português. E depois capital do Império Brasileiro. Esse vai ser o assunto que a galera gosta, que é a vinda da família real, né? Fuga ou, né? O pessoal, muita gente chama de fuga, os historiadores não gostam muito desse termo, né? Tem a galera que fala que é translado, transferência da portuguesa, né? Enfim, então, a gente vai focar aí. Não contem muito para a gente poder falar bastante no episódio que vem. Não vamos dar spoiler. Perfeito. Então, só para fechar, Pablo, né, se você me dá uma parte, né, o vídeo vai estar disponível, já está disponível no YouTube, né? Pensando que a pessoa está assistindo já ele no YouTube, né, em podcast, mas a gente também gostaria que no nosso canal do YouTube, comentários, dúvidas, né, fossem colocadas por vocês ali, até para a gente poder pesquisar e tirar essas dúvidas aqui nos episódios. Sempre nos episódios seguintes a gente vai responder as dúvidas que vocês deixarem para a gente. Pode deixar no canal do YouTube, pode deixar no nosso Insta, @café_arariboia, né? Então a gente vai estar sempre pensando nos programas seguintes e responder as dúvidas que vão surgir, né? Façam perguntas, estamos aqui para isso, né? Nos programas anteriores, a gente vai responder nos programas seguintes. Maravilha! Nos vemos então no próximo episódio? Com certeza. Agradecemos aí a presença de todos e até o próximo programa. Tchau! Tchau!